soltar, Rodrigão. Reagir. Soltar. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Acho que todos me conhecem aqui pela minha trajetória e pela minha idade. Monstro. Tá? Quando falaram da idade dos treinadores, nós vamos falar posteriormente no fórum. E aqui quero prestar minha homenagem aos meus amigos Zé Mário, que fomos jogadores juntos no Vasco da Gama, do Mancini, Nossa, foi o treinador dele, quer dizer, daí você vê a minha idade, né? E de todos nós, o Ancelotti eu não conhecia, só de nome. Quero dizer uma verdade, vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, e nas minhas soluções, e nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono. Eu não gosto de treinador estrangeiro no nosso país. Leão, você tem história no futebol. Você foi um técnico maravilhoso. Mas você é velha guarda, né? Pô, um cara falar um negócio desse. Sendo que o Brasil, a seleção brasileira em si, desde lá atrás. Atrás não, né? Último Tite. 2018, acho que. Não, 22. Foi a última seleção assim que foi mais ou menos? Que foi bem treinada, né? Bem querida, porque que chegou em algum lugar. 18 não tinha os nomes que tinham 22, né? Tipo, tinha o Neymar, o Coutinho no 18. Aí 22 era mais recheado. Mas ainda assim era com o Neymar. Uhum. Mas, mano, era o Tite. E chegou nos jogos que precisavam ganhar, perdeu. E você vê que até aqui no Brasil, o Brasileirão, a América Latina em si, né? Os técnicos de fora que vêm e fazem um bom trabalho. Porque os técnicos brasileiros é triste, mano. É poucas ideias. Não tem o que falar. É assim, o cara falar um negócio desse é sem noção nenhuma. Tipo, não assiste um patriotismo que não existe. Porque, por exemplo, eu também. Eu queria que nós tivéssemos técnicos que tivessem capacidade de assumir a seleção brasileira. Mas nós não temos técnico de brasileiro lá fora na Europa treinando. Eu acho que o último foi o Luxemburgo. O último. Aí o cara me fala, eu não conhecia o Ancelotti só por nome, mas desde lá a gente não tem mais técnico de expressão lá fora. Com não certeza tem, não. time grande. Fora. Tanto então, é que futebol lá fora é superior 10 mil vezes, né, mano? Caramba. Então você vai ver, não tem cara bom lá, e se não tem técnico treinando lá fora, qual é a possibilidade de a gente ter um bom técnico brasileiro para fazer a gente ganhar o Hexa de novo? Porque o que nós estamos caindo é para europeu. Não. E depois que o Tite foi embora, aí veio o Fernando Diniz, que foi campeão da Liberta com o Fluminense. E a gente falou, pô, o Diniz é maluco, mas ele faz o pessoal tocar a bola desde lá atrás, construindo a jogada, né? Legal. Aí foi pra seleção brasileira, meu amigo. Tristeza. Foi triste. Aí depois veio o Dorival, que é o técnico desse time pequeno. O maior de todos. E aí foi a mesma coisa. Não ganha. Empatou quantos jogos? Empatou um monte. Empatou um monte, ganhou, não sei se ganhou algum, nem lembro. Não lembro também. Tem que não ver, fez muita coisa lá, não. Vamos ver aí, vamos continuar vendo. Os atletas, presidentes dessa instituição, devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados. Não, aí ele falou certo. Não, mas os treinadores. Mas tudo bem, mas que falta de ética, né? Ah, com você certeza. Na cara do cara, para mim foi falta de respeito. Você na cara do cara mandar uma dessa é uma falta de respeito. Não. Que culpa o Ancelotti tem? Não, eu acho que ele tentou se consertar ali, né? Ele começou uma linha de raciocínio falando que não aceitava, né? E aí ele tentou se consertar, mas putz, nada a ver. Ele foi muita coisa ao mesmo tempo, preconceituoso, louco da cabeça, ele foi um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque questionar um Ancelotti na seleção brasileira é loucura. É loucura. Um dos maiores técnicos da história do futebol
tá na nossa seleção. Então, e falta isso pra ele ser o maior. Falta uma Copa. Só faltava o técnico, mano. Só isso, mano. Discutindo com os amigos meus, a gente sempre falava, o Brasil sempre tem jogadores. Tem sempre elenco. Mas eles jogam nos clubes deles, né? Nos clubes que eles lá, Real Madrid, Liverpool, Barcelona. Mas quando veio pra ser o protagonista da seleção, não joga direito. O Vini Júnior não jogava direito. Não jogava. Entendeu? Carniça. Continua. Da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe, mas Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. Boa sorte para você também. Não queria me alongar muito. O Wagner Mancini é um craque de técnico, porque com o time. Eu acho que ele conseguiu levar o Corinthians. Wagner Mancini, ele é técnico de time pequeno. Não. Lógico que é, mano. Treinou um time grande na carreira dele. Um time mesmo. Foi mal também. Gigante. Não, ele foi bem, mano. No Corinthians? Foi. Lógico que não, tirou a gente do rebaixamento. Não, mas aí é que vocês chegam no final da temporada e vocês, sei lá, dá um gás, os caras ressuscitam. Não, foi bem. Vai de um tabular e os caras conseguem. Foi bem, mas graças a Deus que saiu. Foi bem, mas graças a Deus graças a Deus que foi. Vocês queriam o Vitor Pereira, né? Volta, meu português. Caramba, a gente perdoa. Um plano de saúde pra tua sogra, meu parceiro. É isso. Vamos ver o Oswaldo Oliveira agora. Aqui ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti, pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro. Primeiro, Oswaldo Oliveira. Pô, meu Deus do céu. Primeiro, vamos ganhar a Copa pra mandar o cara embora. Qual foi o último título dele, tipo, como técnico? Eu nem lembro ideia. mais, mas jogou... Ele foi bem no São Paulo? Eu acho que foi no São Paulo, né? Mas, enfim, o cara veio aqui pra falar... Você viu a cara do Ancelotti, mano? Eu vi, o Ancelotti olhando, pra mim foi uma falta de respeito com a pessoa do Ancelotti. Foi triste, foi vergonha alheia. Manja, já assistiu The Office? Já. Se você coloca esse corte aí, não, faz isso aí, certinho. Coloca esse corte deles, aí coloca a abertura do The Office, né? Porque aquela série é tipo, comédia constrangedora. E foi o que aconteceu aí, cara. Foi. Os caras foram pra falar dos treinadores brasileiros, não sei porquê, ainda estão falando de treinador brasileiro, sendo que o nosso treinador, o nosso técnico é espanhol? Não. O Ancelotti, italiano, isso. Ele é italiano, é da Europa, já treinou Real Madrid, o Milan, já foi campeão de diversos títulos, campeonatos. E aí o cara vem e fala um negócio desse. É muito sem noção, é tipo... Faz sentido. Por exemplo, hoje,
o melhor técnico brasileiro que nós temos... Não, melhor não. Projeção. Não, eu tenho o melhor que, assim, do que nós temos, visando o que nós temos, e 2 que pra mim vão ser... tem tudo pra ser imenso. Que foi uma coisa que nós estávamos até conversando. Que, cara, projeção... Tem tudo pra ser, só que se hoje jogar dentro de uma seleção brasileira, você estraga o técnico. Felipe Luiz e Rogério Ceni. Eu acho que tem que melhorar muito ainda. Não coloco eles como os melhores assim do Brasil. Mas a gente tem não tudo tem. Pra ser. Tem tudo hoje, pra ser. Pra um técnico brasileiro... Eu acho que o Felipe Luiz e o Rogério Ceni são esses dois que a gente estava conversando, Sim. né? Felipe Luiz talvez esteja um pouco acima, né? Porque ele foi... Ele começou sua vida lá no Atlético de Madrid, praticamente, né? Aí ele foi no sub do Flamengo? Ele foi pro sub do Flamengo, E ganhou, agora tá com o Flamengo. E agora tá, Apesar e vai Flamengo... ganhar a Libertadores também, o brasileiro. Ai, meu Deus. Apesar que o Flamengo, ele é um elenco, tipo, seleção mesmo, né? Então... Mas mesmo assim, você tem que saber os caras jogar. Com certeza, né, meu? O único problema dele é que ele tira o Pedro. Aí não pode tirar o Pedro, é que o Pedro tá machucado também. Não, mas é isso. O técnico brasileiro, projeção... Sim, mas Felipe Luiz e Rogério Ceni. Pra mim, hoje, um técnico bom, mas aí eu caio no que nós estávamos conversando, eu acho que o que nós temos hoje é o Dorival Júnior. Mas se você vê que ele é o melhor técnico brasileiro, na minha opinião, triste. Sem clubismo, mas, mano, não vai rolar. Não rola, não é tá longe. Tá longe de ser o que o Jorge Jesus foi. Não, porque a gente assistindo os jogos que ele tava dirigindo, sendo técnico da seleção brasileira, dava raiva, meu. Não tinha tática, não tinha nada. Mas você já consegue identificar o estilo de jogo na seleção brasileira. Entendeu? Perdeu pro Japão? Perdeu, mas jogou bem lá, começou, mas foi também o Fabrício Bruno, né? Entrega 2, eu vou te contar. E o Hugo Souza, né? Que goleirão. O Hugo Souza não teve ali... Que goleirão. Não teve nada ali. De não teve nada ali, não teve nada. Mas é isso. Quer falar de goleiro, não fala de goleiro, não. Carlos Miguel vai ser o goleiro da seleção. Só se a gente quiser tomar em 2 jogos, 6 gols. Bom, família, é isso. Acabamos de reagir aqui o que o Leão falou e o Oswaldo falou. Foi tremenda besteira, assim, vergonha alheia mesmo, né? Então, é triste. Falar disso aqui ainda hoje, né, em 2025, ficar falando de técnico brasileiro na seleção brasileira, sendo que todo mundo viu que não tem como, não tem condição, tem que ser técnico de fora. E é isso, não tem o que falar. Quando melhorar, é simples. Seja bom e pronto. Tá aí o segredo. Então, pra você que curtiu, curta, comenta, compartilhe, tá bom? Joga nos seus stories, manda pra aquele amigo, pra aquela amiga que gosta de futebol e comenta aqui embaixo se você concorda com a gente ou o que você acha sobre isso. Ou você acha que tem que ser técnico brasileiro também. É nóis, tamo junto, valeu, falou!